A palavra de hoje, meus queridos, se encontra em Jonas. Jonas 1:3, que diz assim: Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. É muito interessante quando Deus fala conosco para nós ministrarmos uma mensagem, e toda vez que nós, pelo menos comigo, toda vez que eu vou ministrar algo, ou eu passo antes o que eu vou ministrar, ou eu vivo depois, porque é assim que quem tem o chamado, seja qual ele for, dentro da casa do Senhor, vive. E eu queria também pedir para os irmãos que peguem seu copo com água, que nós vamos estar orando. E eu creio que através desta oração que vai ser feita hoje aqui, através dessa live, você vai receber algo novo, vai receber cura, vai receber milagre na sua casa, na sua vida, no meio da sua parentela. E através de você o milagre vai chegar a outras pessoas que te cercam. Pegue seu copo com água. E a palavra de Deus diz que Jonas, Deus deu uma missão para Jonas. Para Jonas ir para a cidade de Nínive, para fazer o que Deus mandou. Aleluia. Mas Jonas, ele decidiu não obedecer, não fazer o que Deus mandou. E o tema dessa mensagem é: obedeça seu chamado. E Jonas, ele foi chamado como profeta. E esse profeta, ele tinha algo para fazer da parte do Senhor, ou seja, Deus mandou ele levar um recado para uma cidade onde tinha aproximadamente 140 mil pessoas. E ali Deus queria fazer algo. E Jonas se acovardou como profeta. Jonas, como profeta, ele foi na contramão do que Deus mandou. Ele foi desobediente. Ele simplesmente fugiu do chamado dele. Ele simplesmente não quis obedecer ao Senhor. E tinham pessoas que Deus queria salvar, curar, libertar. Deus queria falar com um povo. Deus queria falar com uma cidade. De repente Deus quer falar com a nação através de mim e de você. E eu e você, como profeta, chamado por Deus, não queremos obedecer o nosso chamado. Não queremos fazer aquilo que o Espírito Santo nos chamou para fazer. E Jonas, ele estava na contramão, ele estava contra a vontade daquilo que Deus o chamou, aquilo que Deus o mandou fazer. Aleluia, glória a Deus. E todo profeta que desobedece uma ordem do Senhor tem uma consequência. Tem algo que vamos passar, porque toda desobediência, ela causa um dano. E Jonas, ele viveu a desobediência pelo qual ele quis desobedecer ao Senhor, e ele viveu o fruto dessa desobediência.
Deus permitiu que Jonas fosse parar 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. E quando Deus me deu ainda pouco, eu vivi algo que eu tive que sair às pressas e levar minha filha para o hospital. E eu falei assim, eu tô na oração hoje. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, calma. E eu fui tranquila. E quando eu passei pela Nilo Peçanha, tinha um acidente e tinha uma jovem que estava com o telefone fazendo contato com a família ali, ela estava impossibilitada de levantar, o bombeiro já estava ali. E quando eu passei por aquele acidente, o Espírito Santo falou assim comigo, vai dar tudo certo com a sua filha. E eu estendi a mão e eu comecei a orar por aquela jovem. E eu comecei a interceder pela vida daquela jovem, comecei a interceder com a chegada dela no hospital, comecei a interceder se ela fosse precisar de uma cirurgia, comecei a falar com Deus. Mas alguém pode estar dizendo assim, mas a sua filha estava do seu lado, passando mal. Sim, estava. Mas eu não sei por que Deus permitiu que eu passasse por aquela rua. Eu não sei porque Deus permitiu que eu estivesse ali naquele momento, naquela hora. E naquela hora eu nem percebi, mas eu fui usada como profeta para interceder por aquela vida que estava lá. Eu poderia ter falado assim, não, eu vou fazer um soro caseiro, não, eu vou te fazer uma medicação e amanhã você vai estar bem. Mas na mesma hora eu falei, não, vamos para o hospital. E ali eu me deparei com essa situação. Aí na mesma hora eu falei assim, Thaline, eu não sei por que eu estou aqui, mas Deus sabe. E eu levantei a minha mão porque eu sei qual é o meu chamado. E eu falei, Senhor, que o demônio da morte, que o espírito da morte se afaste dessa jovem. Porque muitas das vezes nós não obedecemos, nós como profeta nos acovardamos e tem pessoas que estão esperando, que Deus nos chamou para profetizar, para evangelizar, para orar, para, aleluia, glória a Deus, fazer aquilo que Deus nos chamou, pessoas que estão padecendo, pessoas que estão precisando, que nós não nos acovardamos, que nós não desobedecemos, ou seja, que nós sejamos obedientes para que Deus venha nos usar a qualquer hora, seja do dia ou da noite, seja numa mensagem de WhatsApp, seja mesmo passando por um carro, estendendo a mão e orando, ou seja enviando um recado que Deus mandou você, eu e você enviar a alguém. Jonas desobedeceu. Jonas até dormiu, fingiu que nada estava acontecendo. Ele entrou no mais profundo sono, como se ele não estivesse ouvido a voz do Senhor. E às vezes nós descansamos, nós dormimos, nós fingimos que não estamos ouvindo Deus nos chamar, Deus falar conosco, Deus querendo nos usar como profeta na terra. E achamos que estamos passando desapercebido. Não estamos, não. Mas não estamos mesmo. Sabe aquela situação? Sabe aquele problema? Sabe aquele desemprego? Sabe aquele filho doente? É Deus sacudindo. Ei, profeta, eu te chamei. Ei, profeta, não é hora de dormir. Ei, profeta, é hora de orar. Ei, profeta, eu te chamei. Se levanta, se ponha de pé e vai fazer o que eu te chamei. E eu até pensei em ligar para o pastor e falar, hoje não dá. Mas a voz do Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. E quando o Espírito Santo fala, e olha a mensagem, gente, olha a mensagem. Jonas se acordou. Aí o adversário, ele tenta lançar, ele tenta fazer com que nós passemos situações que vai nos fazer muito sim, vai fazer que nós ficamos entristecidos sim. Ele está levando filho após o culto, após estar ceia para o hospital e tendo a responsabilidade de estar ministrando na oração madrugada, meia-noite.
Eu acho que qualquer um de nós, ou seja, eu pensei em não estar aqui. Vou dar atenção para minha filha, amanhã eu vou trabalhar, vou passar o dia todo fora, não vou dormir direito à noite, porque é isso que acontece. Então eu não vou trazer a palavra hoje. Hoje não tem palavra comigo, porque se não for eu ser outro profeta, porque a obra ela não vai parar por causa de mim, nem por causa de você. Se Deus me chamou para entregar, Deus me deu algo para entregar para alguém e eu não entregar, não se preocupe. Se você não entregar, não se preocupe, porque o recado vai ser dado, não por mim, mas Deus vai usar outro profeta com autoridade, que não seja covarde como eu e você, mas o recado vai ser dado. Aleluia. Glória a Deus. Não se covarde. Ei, profeta, não se covarde. Eu não sei quem Deus mandou você entregar o recado. Eu não sei se é para um pastor, eu não sei se é para uma pastora, eu não sei se é para um missionário, eu não sei se é para um diácono. Eu não sei se é para um simples irmão que acabou de entrar na igreja. Eu não sei se é para o evangelista. Eu não sei se é para alguém da sua família. Você acha que esse alguém não vai receber? Não seja covarde, obedeça o seu chamado, faça o que Deus te mandou, porque Ele te garante. Deus me garante, Deus te garante. Muitas das vezes Deus nos coloca numa situação que nós achamos é difícil, é complicado. Ei, faz a vontade de Deus, que da sua casa, da sua vida, da sua família, da sua filha, da sua parentela, Deus cuida. E Deus, Ele colocou uma paz no meu coração que eu falei, Senhor, muito obrigada. E antes de eu ministrar, eu passei por uma situação, mas eu não me acovardei, porque Deus me chamou como profeta. Eu não me acovardei, porque eu resolvi obedecer o meu chamado. Obedeça o seu chamado. Faça com aquilo que Deus te mandou você fazer. Dá o recado de Deus. Fala o que Deus mandou. Não põe nem vírgula, nem ponto aonde Deus não colocou. Não acrescente palavras e nem tire palavras. Dê o recado da maneira com que Deus mandou, mas faça o que Deus mandou. Obedeça o seu chamado. Não queira ir parar no hospital. Não queira estar enterrando um filho. Não queira estar morto espiritualmente. Não queira ir parar no hospital você mesma por desobediência àquilo que Deus já falou que é para você fazer. E você não está fazendo, profeta. E você foi chamado como profeta. Não queira passar lutas, passar prova, porque por desobediência, ao querer fazer aquilo que você acha. Ei, não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que Deus quer. Se fosse o que eu acho, o que eu quiser, o que eu quero, eu não estaria aqui hoje. Mas é o que Deus quer. E foi tão rapidinho, que quando eu cheguei no hospital, eu estava tão tranquila, eu falei assim... A partir de quantos anos é a pediatria aqui? Porque haviam me informado que 13 anos já não é mais pediatria. Não, mudou até 18 anos. Eu falei, amém. Não tem mais criança nenhuma aqui. Fomos atendidos em menos de 30 minutos. Em menos de 40 minutos eu estava dentro do meu lar. Preparando a ministração. Preparando a palavra e perguntando, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, assim como Jonas, ele desobedeceu, foi parar 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Ele foi chamado como profeta. Ele foi chamado para fazer a sua vontade. E hoje estou eu aqui, Senhor, para fazer a sua vontade, para fazer aquilo que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou como profeta, então me usa como profeta. Deixa Deus te usar como profeta. Deixa Deus te usar como profeta, como levita. Deixa Deus te chamar como profeta, lavando o banheiro da igreja. Deixa Deus te chamar como profeta, limpando o banco. Deixa Deus te chamar como profeta, orando. Deixa Deus te chamar como profeta, evangelizando. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque quando nós obedecemos, tem exaltação. Quando nós obedecemos, tem providência. Quando nós obedecemos, tem milagre. Quando nós obedecemos, Deus da nossa casa. Faça exatamente aquilo que Deus
te chamou para fazer. Aquilo que Deus não me chamou para fazer, não vai fluir. Aquilo que Deus não me chamou para fazer, eu não vou nem conseguir fazer, não sou eu. Mas aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai fazer com excelência. Aquilo que Deus te chamou para fazer, vai fluir. Aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai fazer. E pronto, você vai fazer. Jonas estava ao contrário da vontade de Deus. E todo aquele que foi chamado, todo profeta que foi chamado por Deus, está na contramão de Deus, passa a prova, passa a luta. Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, por que está assim? Senhor, porque a porta fechou? Senhor, mas eu não estou aguentando. Tem que aguentar. Se você decidiu, por vontade própria, não fazer a vontade do Senhor, você tem que aguentar as consequências permitidas por Deus. Muitas das vezes colocamos a culpa em Satanás, enquanto muitas das vezes nós não queremos fazer a vontade do Senhor e achamos que todo o mal que sobrevém sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos é culpa do diabo. Não. Minha culpa é sua culpa. Que resolvemos desobedecer o nosso chamado. Resolvemos desobedecer a Deus. Não desobedeça a Deus. Vive seu chamado. É complicado, é. É difícil, é. É espinhoso, é. Mas temos que viver o nosso chamado. Não queira passar por situações desagradáveis. Não queira passar por momentos difíceis por ser desobediente a Deus. A desobediência, ela traz consequências. A desobediência, ela traz consequências. E nesta madrugada, Deus me chamou como profeta, Deus te chamou como profeta. Faça tudo aquilo que Deus te ordenou. Porque quem te chamou te garante. Quem me chamou, quem te chamou, te garante. E o profeta Jonas, na sua desobediência, ele foi exortado. Muitas das vezes nós, na nossa desobediência, nós ouvimos algumas coisas até do ímpio, porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Faça aquilo que Deus te chamou. Seja obediente. Seja obediente. Porque quando nós somos obedientes, nós fazemos a vontade do Senhor. Quando nós estamos dispostos a pagar o preço pelo nosso chamado, algo sobrenatural acontece. E nesta madrugada, eu quero falar para mim e para você que fomos chamados como profeta na casa do Senhor. Fomos chamados para levar o recado de Deus, para dizer aquilo que Deus nos ordenou, sem tirar, sem pôr. Deus chamou profeta. Deus me chamou como profeta. Aonde quer que você esteja, seja boca de Deus. Aonde quer que você vá, seja boca de Deus. Seja na sua família, seja no meio de seus amigos, seja na sua empresa, seja na escola, na faculdade, no curso. Aonde que você for, você tem que ser reconhecido como profeta. Aonde que você for, algo sobrenatural tem que acontecer, porque Deus te chamou como profeta. Amém? Que o Espírito Santo possa falar poderosamente aos nossos corações através dessa ministração. Se Deus te mandou
falar com a igreja, fale com a igreja. Não vá para a direita nem para a esquerda. Se Deus te mandou entregar para o pastor, se Deus te mandou falar A, fica só no A, porque foi o A que Deus mandou você falar. Se Deus mandou você falar o alfabeto todo, fale tudo aquilo que Deus mandou você falar, mas obedeça o seu chamado. Obedeça o seu chamado. Seja boca de Deus na terra.